Salve Maria, pessoal. Sou segundo católico. Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje conosco, nos ajudando a entender um pouco mais sobre a Sagrada Escritura, recebemos hoje Padre Dezenilton. Obrigado, Padre. Sua bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, primeiramente. Segundo, Juninho, né? Segundo Juninho. Segundo Juninho. Então, para mim é uma alegria poder vir aqui neste dia para poder compartilhar com vocês, com aqueles que estão nos acompanhando em casa, um pouco da minha vivência com as Sagradas Escrituras, né? Para mim é uma alegria muito grande. Eu sempre me fascinei pela Bíblia desde muito antes até de ser seminarista. E quando seminarista, quando eu pensava me especializar em alguma coisa dentro da teologia, na minha cabeça sempre foi Sagradas Escrituras que sempre se sobressaiu dentro do meu coração, até que finalmente consegui realizar esse sonho. Então segura um pouquinho, que vai ser um episódio incrível, a gente vai falar sobre isso daí, né? E falando em compartilhar, a gente agradece e registra o apoio dos nossos patrocinadores, das empresas que acreditam na nossa proposta de evangelização pelas redes sociais, aqui nesse bate-papo, para que você conheça um pouco mais sobre a fé católica. E conosco está a Voajar. Explore o mundo com a Voajar. Aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tem tudo para a sua viagem. E se você entrar em contato com a Voajar, dizendo que veio através do Ecclesiancast, das nossas redes sociais, você tem de 5%, pode ser até 60% de desconto, tá? O melhor preço e as melhores condições para a sua viagem de fé ou de férias com a sua família. Pessoal, e você já conhece a nossa parceria com a Saint. A gente lançou 3 camisas exclusivas aqui do Ecclesiancast, das minhas redes sociais com a Saint. E uma delas, que é sucesso de venda dentre essas, é essa de Santa Terezinha. Essa tá linda demais, hein? Uma belíssima camisa de Santa Terezinha, sucesso absoluto de vendas. Tem também a de São Padre Pio e a da Virgem Maria com o título Theotokos também. Belíssima, as 3 camisas. E essa aqui, para quem é devoto de Santa Terezinha e sabe se vestir, quer se vestir com decência e exalar de fato santidade, vista-se com Saint. Também nos apoiando as lojas Toda Tua Maria. Você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Guinon de Montfort, ou até mesmo a São José, né? Segundo uma devoção que vem crescendo muito. Daqui a pouquinho é o dia de São José, tá chegando aí. Você pode adquirir a sua cadeia lá com as lojas Toda Tua Maria, tá? Então você vai entrar em contato pelo Instagram, lá no link do WhatsApp, vai dizer que conheceu a loja Toda Tua Maria pelo Ecclesiancast. Lá você pode adquirir várias pulseiras, medalhas, todos os tipos de cadeia, e você pode personalizar. O legal é isso. Então, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, quero colocar também a medalha de São Bento ou São Miguel. Você fica à vontade para personalizar da melhor forma possível, de acordo com a sua devoção, tá? Então lá você tem muitas medalhas, pulseiras, cadeias e todos os produtos dedicados à devoção à Nossa Senhora. O presente pro padre chegou também. Tem pulseira aí, tem a cadeia da Toda Tua aqui pro padre. Traz aí, Guga. Chega aqui, Guga. Muito bem, muito obrigado. A cadeia de consagração aí, padre. Certo. É da loja, né? É da loja, é Toda Tua. Toda Tua Maria, que é Maria. apoiadora do Ecclesiancast aqui, desde o início, tá conosco. Certo, muito obrigado. Olha aí, a pulseira do padre. Você entra em contato com a loja Toda Tua Maria e adquira a sua cadeia. E também um dos nossos apoiadores, né? As lojas Mãe do Amor, artigos religiosos. Produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor, gente, é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste. Lá você tem imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais, até uma paramentaria linda, viu, padre? Enfim, tudo para você viver bem a sua fé católica. Entre em contato agora com a Mãe do Amor, conheça e adquira os produtos da loja. Vive a experiência com o céu. E o melhor é que você, além de comprar e ter essa experiência de Deus com os produtos, você ainda pode destinar parte da tua venda para uma obra de caridade que você escolhe. Então, além do acesso à graça de Deus, ao conhecimento da fé com os produtos, você ainda ajuda quem mais precisa também, né? E tem presente pro padre Dezenilton, viu? Rapaz, é bom vir para aqui, viu? Quem vem aqui não volta de mãos vazias. Se quiser, vem na próxima semana. Vamos abrir aqui para ver o... Vamos marcar outro episódio pro padre. Um no Novo Testamento, outro Velho Testamento. E assim... Ó, gente, o padre... Eu já vou dando um spoilerzinho quando o padre vai abrir aqui, né? A linha de imagens Off-White, da loja Mãe do Amor, tá? São ótimas opções de presentes, casamentos, batizados, né? Além também do livro, né, de Carlos, que muito mais do que um
um proprietário, um sócio, é um fundador. Porque as lojas Mãe do Amor têm essa vocação, esse carisma, essa missão de levar as pessoas a terem experiência com o céu através dos seus produtos, né? Então tá aí, ó, o padre já ganhou esse livro, O pessoal o livro de Carlos, sempre né? me fala que eu Carlos tenho e Mãezinha. muita dificuldade para abrir presente. O pessoal fica vendo meus vídeos dos presentes que eu recebo. Eu detesto abrir porque eu não consigo abrir rápido. Aqui é uma imagem. E tem esse quadro aqui, ó, É um ícone, né? um ícone da São José, São né? José. Ilha São José, com a igreja Nossa Senhora, o Menino Jesus. Se esse caso você conseguir mostrar aqui direitinho. Mas... Que legal, Olha aí. de Ana Rita, né? Isso, da mãezinha, exatamente. O senhor conhece, mãezinha? Conheço. Coautora junto com o seu Carlos, que, como eu disse, muito mais do linda que imagem um de Santa proprietário, é um Terezinha. fundador dessa obra. Olha que muito linda. bonita, eu gostei. Linda. Eu sou muito devoto de Santa Terezinha. Olha que coisa boa. É. Certo, minha gente. Então, Guga, muita bagunça, Guga, pra você. estamos em casa, viu? Você que tá na sala de casa aí nos acompanhando, não se preocupe não. Não tem cerimônia aqui na Eclésia, não. Vou guardar ali também, né? Pode deixar aqui, padre. Pode deixar aqui em cima, do viu? lado do senhor aí. O senhor falou que é devoto dela. E aproveitando, viu, padre? A Mãe do Amor tem agora a paramentaria Regina Mater, tá? Aham. Então, focado em paramentos litúrgicos, com pronta entrega e personalizados, objetos litúrgicos e muito mais. Então, você aí, padre, você da equipe de liturgia da paróquia, que tá acompanhando a Eclesiancast, né? Dá a dica lá para o padre, para entrar em contato com a Onde Mãe é do que Amor fica? e Onde é? adquirir. Fica lá na loja Mãe do Amor, ali no centro da cidade. Me fugiu No agora o nome centro da aqui de João rua. Pessoa. Não sei se é a Avenida Tabajaras ali. É, Avenida né? Tabajaras, isso. Próximo do antigo IP Bom Preço, ali na Praça João Machado. Fica E ali. todo sacerdote que vem aqui, geralmente quando o sacerdote tá com tempo, a gente leva lá. Inclusive o Dom teve aqui, Dom Adaí foi lá, elogiou demais a paramentaria, é simplesmente belíssima. Segundo, vamos começar o bate-papo com o padre? Vamos lá. Padre, eu queria que o senhor se apresentasse primeiro, quem é o Padre Dezenildo, sua formação, já que a gente vai falar sobre Bíblia, que o senhor trouxe um arsenal aí, foi Septuaginta, foi tradução em hebraico, então apresente-se. Tentei dar uma folheada, mas deu ruim pra mim, viu? Apresente-se. Bom, eu me chamo Padre Dezenilton. Esse ano fazer 15 anos de sacerdócio. Agora, dia 11 de fevereiro, eu completei 15 anos da minha ordenação diaconal. Dia de Nossa Senhora de Lourdes. Dia de Nossa Senhora de Lourdes, exato. Sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Miramar, João Pessoa. Também moro no seminário arquidiocesano aqui da Paraíba. Dou aula aqui e também em Campina Grande, no seminário lá de Campina Grande. Então, eu tenho uma vocação, digamos assim, uma queda, uma inclinação para o caminho da formação. Em 2014, eu fui para Roma para começar o mestrado em Sagradas Escrituras, que sempre foi uma grande paixão minha, desde muito antes de até entrar no seminário. Sagradas Escrituras sempre me fascinaram. Então, quando entrei no universo da teologia, como seminarista, então eu sempre me dei muito bem nas disciplinas que eram de Sagradas Escrituras. E quando eu fui para Roma, foi uma experiência muito, muito boa. Estudei na Universidade Gregoriana, que é dos jesuítas, né? A mais antiga católica, né? De 1570 e alguma coisa, né? Logo após a criação da Gregoriana, foi logo após o Concílio de Trento. Inclusive foi um pedido do Papa, que queria criar uma universidade em Roma para formar o clero do mundo sob as direções do Concílio de Trento. Então, a Gregoriana foi criada exatamente como uma das ferramentas de transmissão das ideias, da teologia do Concílio de Trento. E aí foi fundado por Santo Inácio de Loyola, inclusive. Então, por isso que está nas mãos dos jesuítas até hoje. Santo Inácio foi o fundador lá, por lá passaram muitos grandes teólogos, que para mim foi até um privilégio, assim. Às vezes eu andava lá pela Gregoriana e eu ficava assim, eu da Paraíba, imagine, do sertão da Paraíba, ali naquele universo, para mim era algo que eu nunca tinha imaginado, que um dia eu teria essa oportunidade. E tive a oportunidade de estudar com professores, grandes professores, aí hoje eu chego aqui no Brasil, depois que cheguei no Brasil, vou dar aula, vou na livraria, vejo lá um livro para comprar um livro para dar aula no seminário. Um foi meu orientador, que é Antônio Pita, que é um padre italiano, um grande expert em Paulo, literatura paulina, foi onde eu fiz a minha especialização, meu mestrado, minha dissertação, e muitos outros professores lá, traduções aqui em português, e então isso para mim foi um privilégio. E hoje eu atuo aqui no trabalho de fazendo cursos para leigos, tentando fazer com que as pessoas se apaixonem também pela Bíblia, não só do ponto de vista da piedade, da espiritualidade, mas também tecnicamente. Então a gente trabalha mais nesse sentido. Maravilha.
E a gente conversando aqui fora do ar, eu descobri que a gente é vizinho, né? Nossas Por origens são providência, parecidas, muito por próximas. providência. Nós somos primos, né? Pois Primo, é. não, mas Se arrochar um pouquinho, talvez ainda eu tenha. acho que Só não tem jeito, porque ele é grande, eu sou pequeno. Né? Moramos um do lado do outro. Padre, para começar essa questão bíblica aqui, já que o assunto é sobre Bíblia, talvez seja o ponto mais usado pelos protestantes. Se o senhor ganhou uma imagem aqui de Santa Terezinha, vamos falar sobre imagem, deixa ela aí do lado do senhor. Perfeito, perfeito. A questão do Êxodo 20, que é tão usado pelos protestantes. Ao que se refere Êxodo 20 e essa questão das imagens? Olha, a gente, para compreender, eu tive um professor que dizia assim, que toda passagem bíblica, ela precisa ser analisada dentro do seu contexto. Se você tira o texto do contexto, vira pretexto. Pretexto para você afirmar o que você quiser. Você pode dizer o que você quiser quando você tira um texto do contexto. Ele vai servir para um monte de coisas. Então, a gente tem que analisar o pretexto no sentido que vem antes do texto, o texto e o pós-texto, ou seja, o ambiente onde o texto está. Então, para explicar, responder essa pergunta, eu preciso necessariamente falar um pouco da questão histórica em que o povo de Israel vivia naquele tempo. Para nós hoje é muito fácil, porque a gente sabe que o mundo ocidental todo, ele acredita num só Deus, numa só divindade, né? É uma trindade, mas nós acreditamos que é um só Deus. Mas no ambiente bíblico não era assim que funcionava. O monoteísmo era quase, digamos assim, algo irracional para o mundo antigo. Porque para os antigos era muito surreal você imaginar um Deus solitário, que se aqui na Terra existe esse amontoado de gente, de relações, era praticamente impensável que lá o autor, o criador de todas as coisas, fosse solitário, vivesse sozinho. tinha um panteão de um Deus para cada atividade ou para cada situação. Então, né? então, no mundo antigo, eles acreditavam que nós vivemos no mundo dos homens e acima desse mundo dos homens havia o mundo das divindades, que era mais ou menos parecido com o daqui. Inclusive, havia divisões territoriais no céu, que eles não chamavam de céu naturalmente, né? Mas o mundo dos deuses. No mundo dos deuses haviam também delimitações territoriais. Quando, por exemplo, quando dizia assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois o Deus de Israel. Ele está especificando claramente que o Deus a que ele está se dirigindo é o Deus que corresponde geograficamente ao povo que está naquele lugar, naquela terra. Então havia uma ideia, nós chamamos de cosmovisão, uma cosmovisão em que o mundo dos deuses é muito parecido com o mundo dos homens. Então, por exemplo, quando uma nação invadia outra nação, essa briga, essa guerra que acontecia, ela acontecia porque lá em cima as divindades correspondentes a essas duas nações estavam guerreando. E a vitória aqui embaixo dependia da vitória lá em cima. Então seria mais... Só para... Não sei se está dando para vocês entenderem bem. Mas eu vou explicar o seguinte. Aqui na Terra era como se fosse a projeção de um data show. Mas a base, a fonte era lá em cima, quando acontecia. Tanto que onde aconteciam as guerras, tanto que quando se uma nação se vencia, o Deus a quem aquela nação vencedora servia, ele era, digamos, ele era enaltecido. Por quê? Porque ele foi vencedor. Só para vocês terem ideia, que no século I, depois de Cristo, já no século I, por exemplo, século I em diante, posso falar assim, os romanos, quando eles conquistaram tantas nações, os romanos tinham tanto medo de desagradar em demasia as divindades das nações que eles haviam conquistado, que em Roma eles construíram um templo, construíam para cada nação conquistada, eles construíam um templo para aquela divindade nacional, pelo menos para a divindade principal da nação. Por quê? Porque os romanos imaginavam que eventualmente poderia acontecer de a situação se inverter. Um dia os deuses romanos entrarem em desvantagem e as nações, e ali eles faziam um pouco aquele Jesus assim, quando falando que os filhos das trevas são mais perto que os filhos da luz, aquele cara que foi ser demitido e que ele foi chamar os credores para né? barganhar, garantir uma amizade. Então os romanos faziam mais ou menos isso. Eles não queriam muita confusão com as divindades, por isso que eles permitiam que houvesse os cultos das outras divindades. Então eles permitiam. E quando eles tinham tanto medo de ficar uma divindade sem ser privilegiada, prestigiada em Roma, que eles construíram um templo dedicado a todas as divindades que não tinham um templo específico dele, que era o Panteão,
que ainda é famoso, é uma das construções antigas que está mais bem preservada, é o Pânteon, no centro de Roma. O imperador construiu para todas as divindades. Então voltemos agora para o texto bíblico. Quando Deus quis iniciar o mistério da revelação, da redenção, ele começa escolhendo uma raça, e ele se revela pessoalmente para aquela raça, e ali ele começa a história de revelação, de amor, e ali ele começa o processo da revelação de quem ele era e de que as outras divindades não haviam. Então Deus, quando faz aliança com o povo, a primeira coisa que ele diz: olha, vocês querem caminhar comigo, faço uma aliança com vocês, e na aliança tem as cláusulas. As cláusulas são as condições para essa aliança funcionar. A primeira delas, eu não aceito dividir o culto com outra divindade. Então vocês não farão não farás para ti imagem e escultura de qualquer coisa que esteja acima do céu, embaixo da terra, sobre a terra, de nada. Se você tira do contexto, você aplica se você tira do contexto, aí vira um pretexto para você dizer que isso era para todo tipo de imagem. Nós não podemos, em hipótese alguma, imaginar que a palavra de Deus se contradiz, porque quando você coloca o texto dentro do contexto, você vai perceber que um pouco adiante, Deus manda fazer imagens de escultura. Não era um desenho, uma imagem de escultura de 2 querubins, mas antes ele tinha dito: não farás mais escultura de qualquer coisa que esteja acima no céu. Ou seja, mesmo se fosse, se alguém dissesse, por exemplo, que o São Miguel Arcanjo agora seria, que hoje em dia nós vivemos uma época de muitas heresias, novas heresias estão surgindo. Aí, suponhamos que alguém tivesse uma loucura, então São Miguel Arcanjo agora é a 4ª pessoa do quarteto sagrado, do Santíssimo Quarteto. Não é mais trindade, é o Santíssimo Quarteto. Mas São Miguel Arcanjo, ele é um anjo, ele é um espírito, está junto de Deus, mas a ele não é dado o caráter de divindade. Nossa Senhora, Santa Teresa do Menino Jesus, nós reconhecemos que esses santos, eles jamais serão considerados, jamais serão considerados em pé de igualdade com Deus, porque não se tratam. Nós sabemos que, por exemplo, Teresinha, inclusive estou lendo a história de uma alma agora, no último manuscrito, ela coloca das lutas para vencer suas fraquezas, para vencer sua vaidade. Ela até dizia lá que, às vezes, quando passava próximo da cela da madre, às vezes ela sentia um impulso natural de procurá-la para chamar a atenção dela, isso no início da vida religiosa, a carência e não sei mais o que, própria das imperfeições tipicamente humanas. Então, quando a igreja canoniza um santo, a igreja não diviniza o santo, mas a canonização, ela tem uma única função. A função da canonização é fazer com que determinado cristão, determinado fiel, teve uma vida na graça, de vida de tal forma que deverá servir de inspiração para, em outras gerações futuras, outras gerações possam ver que, por exemplo, Teresinha, eu busco muito, me espelho muito na pequena via de Teresinha, que é o caminho itinerário espiritual dela. Eu só tenho a chance de buscar viver o itinerário espiritual de Santa Teresinha, que é a pequena via, porque um dia, inclusive estou fazendo 100 anos este ano, em abril de 1925, a igreja canonizou Teresinha. E aí expôs a vida, as graças que ela obteve de Deus, a própria história da vida dela para o mundo todo, e no mundo todo, e em todas as gerações, terão acesso ao caminho espiritual de Santa Teresinha. Então, para nós, essas imagens, nós sabemos, não somos idiotas, nós sabemos que tem boca, mas não fala, nós sabemos que tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira. Essa imagem, ela é indefesa, ela jamais vai, se alguém quebrar, ela jamais vai se defender, porque é um objeto de devoção, de piedade, mas nós temos, eu sempre digo que a imagem de escultura para nós, as pessoas hoje dizem que na tecnologia criaram a imagem em terceira dimensão. Quem criou foi a Igreja Católica. Isso aqui é em terceira dimensão. Você pode olhar, é uma fotografia que você pode olhar de diversos ângulos. Então é apenas um retrato, uma fotografia que nos lembra. Só para terminar, eu li o livro de Flávio José, que era
Antiguidades Judaicas. Flávio José, para quem não sabe, é um judeu, historiador judeu da época de Jesus. Talvez quando Jesus morreu ele fosse criança, mas ele foi ali do primeiro século. Ele escreveu um livro chamado Antiguidades Judaicas, em que ele ele descreve como era o templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém tinha imagens, cabeças de anjos nas colunas, nos capitéis das colunas. Ele era todo decorado, era todo cheio de símbolos, de objetos simbólicos que aludiam a algum elemento. Isso para o judeu isso era muito claro. Não era os querubins não eram deuses, eram representações de seres angelicais, mas que para eles aquilo não tinha não interferiam na relação de adoração ao Deus de Israel. E as próprias catacumbas também, né? Sim, as catacumbas, muito boa a sua pergunta, essa sua intervenção, porque de fato lá nas catacumbas a gente vê desenhos nos túmulos dos cristãos dos primeiros séculos. A imagem do bom pastor, inclusive uma imagenzinha antiga, que eu ganhei uma lá em Roma, a imagem mais antiga de Jesus com um pastorzinho, né? Uhum. Com um cordeiro aqui no ombro, né? Que é considerado uma das imagens mais antigas do cristianismo. Então, se você anda nas catacumbas, para quem não sabe, as catacumbas eram lugares onde os cristãos anteriores ao Tratado de Milão, que é de Constantino, o Edito de Milão, anterior a isso, e que os cristãos lá se reuniam. Então, lá tem vários desenhos representando passagens bíblicas ou o próprio Jesus e assim por diante. Padre, então, pegando o gancho, o senhor falou a respeito na igreja, quando canoniza um santo, né? Digamos, ela homologa, ela põe um selo de igual. É um caminho seguro para você procurar conhecer e espelhar na vivência do segmento de Cristo. Agora, eu queria perguntar ao senhor... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pois não. Todo santo, todo cristão canonizado é santo, mas nem todo santo é canonizado. Uhum. Por quê? Porque no céu, eu diria que a gente vai surpreender que no céu a parcela dos santos canonizados é mínima. Porque quem está no céu é santo. Talvez nós tenhamos até parentes que são santos. Ninguém entra lá se não for santo. Agora, aqueles que tiveram uma vida muito acima da média, uma vida religiosa muito acima da média, a título de inspiração, porque os santos, eles não foram canonizados somente para a questão devocional, não. Isso é um problema da Igreja Católica, talvez, porque às vezes a gente dá um acento muito forte na questão do devocional, esquece de que é o modelo, a vida dessa pessoa precisa servir de inspiração para que outros... A devoção é importante, inclusive no texto bíblico, depois em um momento mais à frente, posso até falar sobre isso, da questão da intercessão, né? Mas qualquer cristão que está no céu, ele é santo. E aí nós chamamos de santos anônimos, por isso que tem a festa de todos os santos. Todos os santos, né? Então, assim, falando sobre a canonização dos santos, eu queria falar um pouco, então, voltar um pouquinho, antes até de Êxodo, como o segundo trouxe esse questionamento, que é comum, mas sobre o cânon bíblico, né? Certo. A gente sabe que já no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo existiam o Antigo Testamento, os escritos, né? Mais antigos, mas como é que a gente pode identificar? A gente fala comumente, a Bíblia é a palavra de Deus, né? A gente tem essa fé, essa certeza. Mas com que autoridade, né? Quem disse que a Bíblia é a Bíblia? Quanto tempo se levou para formatar? Porque tem gente que pensa que a Bíblia chegou pronto, Jesus entregou com zipa e tudo assim na mão, né? Mas como foi que essa formatação da Bíblia que nós temos hoje chegou até o povo de Deus? Olha, essa pergunta pode se dividir em duas, porque nós temos dois cânones, né? Nós temos o cânon judaico. O cânon judaico é esse aqui. Esse aqui a gente chama de Bíblia hebraica. Não sei se está dando para ver. Isso aqui é a versão bíblica do Antigo Testamento, que os judeus não chamam assim, né? Porque Antigo Testamento é uma nomenclatura dada por nós cristãos, porque ao Antigo foi acrescentado o Novo. Então aqui nós temos, nesses dois volumes, nós temos a Bíblia Católica. Aliás, nós temos a Bíblia Católica aqui, a Septuaginta. Só para explicar, a Bíblia hebraica, no século II a.C., foi traduzida, aqui está em hebraico, aqui está em grego, foi traduzida para o grego, que era o inglês da época. E aí surgiu esta Bíblia, vocês percebem que ela é mais volumosa, dá para perceber que ela é mais volumosa. Por quê? Porque a 70...
ela dentro além dos textos que são os livros próprios que está na Bíblia exclusivamente em hebraico, aqui também foram colocados alguns textos que já foram escritos em hebraico. Só para resumir, os 70 sábios, o faraó Ptolomeu II, ele queria uma versão, uma tradução do hebraico para o grego, para colocar na biblioteca de Alexandria, que era a capital do Egito naquela ocasião. Então ele encarregou 70 judeus para traduzir esse texto. Então eles traduziram esse texto está aqui, e já tinha alguns livros que já foram escritos em gregos desde sempre. Não era tradução. E aí ficou aqui agregado todos esses livros. Os daqui, mais alguns que já foram escritos em grego, como é o caso de uma parte de Daniel. Daniel é um livro meio, assim, controverso, porque uma parte é hebraica originalmente, outra parte já foi desde o começo em grego, né? Inclusive o nosso livro de Daniel é mais volumoso que o livro de Daniel da Bíblia protestante, por causa disso, porque tem uma parte também que foi escrita em grego. E quando quando os cristãos, os apóstolos foram escrever os seus livros, aqui surgiu o Novo Testamento. Aqui é o Novo Testamento em grego. Então, quando os apóstolos foram escrever os textos do Novo Testamento, e eles escreveram em grego para o mundo pagão, para o mundo grego, eles citaram o Antigo Testamento. E quando foram citar, era mais prático, ao invés de citar a Bíblia hebraica, a versão hebraica, eles citaram a Septuaginta. Por si, o simples fato de que os apóstolos fizeram citações das 70, a igreja, quando foi fazer o cânon do Antigo Testamento, ela disse, não, nós somos igreja apostólica. Nós seguimos a tradição dos apóstolos. Aí, quando foi para formar a nossa Bíblia, o nosso cânon, a igreja adotou esta versão e não esta versão. Por isso que nós temos 7 livros a mais. E algumas partes, por exemplo, de Daniel, tem um acréscimo de Daniel. E aí nós temos essa versão, mas todo o catálogo dos livros do Novo Testamento. Então nós temos 2 cânons. O primeiro cânon é do Antigo Testamento, que ele é mais problemático, tem essa questão. Aí uma vez até uma pessoa perguntou, padre, então quem errou? Eu disse, eu não entendi o que era que Lutero quis. Porque Lutero aceitou que a igreja... Lutero não questionou esse cânon, o catálogo do Novo Testamento. Porque, além desses livros que estão aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, os Atos dos Apóstolos, Apocalipse, tinha vários outros escritos, alguns tão antigos quanto esses aqui, que estão aqui. Como é o caso, por exemplo, de a Didaqué, que é um livro que é do final do 1º século, ou seja, contemporâneo, talvez até muito antes do Apocalipse de João, o Evangelho de João. Nós temos as cartas de Inácio de Antioquia, que é contemporâneo ao Apocalipse. Nós temos vários outros escritos que eram da época até alguns já começaram a surgir os evangelhos apócrifos. Então a igreja ela usou alguns critérios para montar esse cânon, o catálogo desses livros. Primeiro deles, do Novo Testamento. Primeiro critério, antiguidade. Então, como o cânon do Novo Testamento foi feito no século IV, então nós tínhamos 400 anos para trás, 300 e alguma coisa para trás. Então nós vamos perceber o seguinte, quais são os livros, os manuscritos, que aparecem citações dos padres apostólicos mais antigos e dos padres da igreja mais antigos. Certo? Vocês já devem ter ouvido falar nos padres apostólicos, nos padres da igreja. Então eles, na época, já do finalzinho da morte, já ali quando os apóstolos estão morrendo, já tem aqueles que sucederam os apóstolos. Nós chamamos de padres apostólicos. Eles escreveram também e eles citaram trechos de Paulo, partes do Evangelho. Então, na medida em que eles iam citando, a citação deles já era um parâmetro para a igreja no Concílio de Nicéia dizer, não, foi citado por Inácio de Antioquia. A carta aos Romanos, Inácio de Antioquia, que é da era apostólica, Inácio de Antioquia citou Paulo. Ele citou tal carta de Paulo, citou o evangelho tal. Então, isso por si só já era um elemento. Outra pessoa, eu diria, uma das mais importantes para o cânon do Novo Testamento foi Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, do século II, que conviveu com Policarpo,
que por sua vez sucedeu João. Exato. Veja, olha a proximidade de Irineu de Lyon dos apóstolos. Aí realmente a sucessão apostólica, Exatamente. né? Então, Um espaço mais curto. Exatamente. Irineu de Lyon escreveu um livro chamado Contra as Heresias, que é publicado Eu, em inclusive, português. falei esses dias a respeito de alguns trechos dessas. Exato. Adversus Heresies. Então, ele é publicado em português. Tem aquela coleção patrística, é fantástica aquela coleção. Então, Irineu de Lyon, no século II, bem próximo da época dos apóstolos, ele foi o primeiro a sugerir um catálogo de escritos apostólicos. E praticamente o Concílio de Nicéia, ele vai adotar a sugestão de Irineu por causa da antiguidade de Irineu. Depois, outra coisa é que, além da antiguidade, havia também a questão do... normalmente os textos, eles têm uma homogeneidade. Normalmente eles têm ali uma similaridade, mesmo as cartas de Paulo, embora não trata de questões diretamente da vida de Jesus, eles são cartas mais exortativas, né, textos mais exortativos, mas teologicamente você percebe que existe uma uniformidade, ou seja, a tradição apostólica, ela foi muito bem condensada ali em todos esses textos, e isso fez com que a igreja compreendesse que, com certeza, com segurança, esses livros que estão aqui eram de tradição apostólica e, portanto, eram confiáveis. E quando Lutero, na sua reforma, foi criar a sua Bíblia, a sua versão, ele não questionou o Novo Testamento, que quem fez esse catálogo foi a Igreja Católica. Foi o Concílio de Nicéia. Apesar dele chamar as cartas de São Tiago de cartas de palha. E também tinha ressalvas contra o Apocalipse. Mas não teve coragem de bani-la. Não teve coragem de banir esses textos. Porque ele aceitou, ele não achava modos de contestar essa apresentação. No entanto, eu não entendi por que ele contestou esta versão, que é a 70. Ele achou que aqui a igreja acertou e achou que a igreja aqui errou. Ele adotou na Bíblia protestante a versão judaica. Então, por isso que tem 7 livros a menos. Porque tem 7 livros a menos em relação à Septuaginta. Então, se alguém me perguntar quem os evangélicos cortaram, eu diria, não necessariamente. Eles adotaram uma outra versão da Bíblia. Os evangélicos dizem, a Igreja Católica inventou? Não. A Igreja adotou uma Bíblia, existia anterior a Cristo, uma versão adotada pelos apóstolos, e como nós somos de herança apostólica, nós seguimos sobre os fundamentos dos apóstolos. Então, resumindo essa questão, eles adotaram um cânon baseando-se no Concílio de Jâmia, correto? No Concílio de Jâmia. Essa daqui. Pegando um entendimento judaico. Isso. Nós pegamos o entendimento apostólico, porque Exatamente. Nós somos uma igreja apostólica, que seguimos a Cristo. Já os protestantes pegaram um entendimento judaico, como se eles fossem de fato judeus e não cristãos. Eu fico assim, até surpreso se vocês mencionar a questão de Jâmnia, porque não é muito conhecido isso, viu? Jâmnia foi fundamental nessa discussão aqui, porque Jâmnia, em 95, os fariseus, não estou usando de forma pejorativa, os fariseus foi o único movimento que perdurou depois do templo, da destruição do templo. Se reuniram em Jâmnia, que é ali na faixa, próximo da faixa de Gaza, e eles fizeram um sínodo para definir o rumo do judaísmo a partir do fim do templo. Um deles foi condenar a 70, por quê? Porque a 70 estava sendo usada pelos cristãos. Entende? Então, Lutero adotou o consenso de Jâmnia, dos fariseus. Ele adotou. Agora, quando ao adotar o consenso de Jâmnia, ele se pôs contra os apóstolos. Exatamente. Entendeu? Isso é uma contradição gigantesca. É uma contradição gigantesca. E para mim, eu sempre digo, eu não entendi qual foi o raciocínio dele. De Lutero. Eu juro para vocês, eu não entendi como foi que ele chegou a esse entendimento de recusar esse aqui e adotar esse aqui. Entende? Protestante e contradição, às vezes, são e como é que isso... né? O pior, padre, Você é como isso se né? perdura até os dias de hoje. Como é que até os dias de hoje o pessoal escolhe essa aqui, sim. das pessoas que usaram esse cânon
para ir contra os cristãos, contra os apóstolos, e não esse que é de fato onde está consolidada a fé apostólica. A fé apostólica, E o que me surpreende é isso, porque até os dias de hoje, não só Lutero, mas até os dias de hoje, eles pegam esse cano ao invés desse aqui. Isso, exato, até hoje. Eu acho assim, por ter sido estudante de Sagradas Escrituras, a gente foi obrigado a aprender hebraico. Então a gente teve que... As provas eram com texto hebraico, então as provas do Antigo Testamento a gente tem que fazer usando aqui. No entanto, assim, nós temos, além desses textos aqui, nós temos uma riqueza muito grande. Aqui os Macabeus, por exemplo, os Macabeus 1 e 2, nós temos uma parte do livro de Daniel, alguns livros sapienciais, assim por diante, que tem uma mística, uma espiritualidade, uma riqueza teológica, uma riqueza que perpassa também pelo Novo Testamento, daqui para o Novo Testamento. E aí, infelizmente, eles perdem essa riqueza, esse patrimônio, né? Padre, o senhor citou, né, Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, né? Santos que, digamos, participaram, digamos, foram referências na construção do cano, né? Mas se eu puder citar algum santo, alguém na igreja, digamos que, vamos dizer no popular, que comprou a briga para poder organizar o cano bíblico na época não, mas foi briga, a briga foi grande, porque havia divergências. Por exemplo, o livro do Apocalipse, ele teve divergência, ele teve dificuldade de ser aceito em princípio, porque tem dois problemas o livro do Apocalipse. Alguns acusavam o Apocalipse de terem um pezinho no gnosticismo, um pezinho, não era tão explícito, que era uma heresia do primeiro século. E o outro é o capítulo 20 me parece, o milenarismo, o reino de 1000 anos, que era uma heresia que tinha lá também no início, que é assim, não, o Senhor encarcerou a serpente, o dragão, por 1000 anos. E aí houve a vitória por 1000 anos, os cristãos viveriam em paz, não seriam mais atormentados pelo maligno, pela antiga serpente. Depois, a serpente era solta de novo. Aí a pergunta, soltou por quê? Não estava tão bom assim. Então, o milenarismo dessa parte aí foi uma parte que era do livro do Apocalipse que pregava contra um pouco o livro, né? Porque o livro ele tem uma riqueza muito grande. Por fim, pelo critério de antiguidade, ou seja, já se tinha certeza que realmente era da era apostólica e tudo mais, e toda a beleza que o texto tinha. Inclusive, o texto influenciou, talvez dos livros que mais influenciou a igreja durante os 2000 anos foi o Apocalipse, em tudo. Na teologia, na arte sacra. Você vai nas basílicas romanas, nas basílicas europeias, todas elas são fortemente influenciadas pelo visual, pela mensagem, pela arte apocalíptica, né? Então é um livro espetacular. Outro livro que foi bastante controverso foi Hebreus, a Carta aos Hebreus. Porque a Carta aos Hebreus, embora tenha uma beleza também muito, muito grande, mas ela teve um pouco de dificuldade quanto à identificação de quem escreveu. É tanto que hoje antigamente aparecia Carta de São Paulo aos Hebreus. Hoje não aparece mais, porque não tem como aquela carta ser feita de Paulo, porque ela até desmancha um pouquinho alguns pontos, algumas ideias de Paulo. Então ela até se opõe um pouquinho em alguns pontos. Mas por não se identificar, não ter uma forma de identificar quem seria o autor de Hebreus, aí teve um pouquinho de dificuldade dele entrar no cânon. Mas no final, no concílio de Nicéia, se chegou a este ponto final de adotar o catálogo, porque cânon significa exatamente isso, o catálogo dos livros do Novo Testamento. Estão aqui todos eles, ou seja, quando Lutero adotou esse cânon, ele adotou algo que já foi mastigado, ruminado pela Igreja Católica. Ele não participou de toda a dor de cabeça, de todo o mal-estar gerado por até mesmo ameaça de cisma. Na época de fazer esse cânon, havia inclusive ameaça de cisma, havia ameaças internas de pessoas que se opunham a tal livro. Não, mas tal livro deveria ter entrado, tal livro não deveria ter entrado, e assim por diante. Ele não participou de nada disso, mas ele encontrou o negócio pronto, a coisa pronta, mas aí... Deu o pitaco dele lá, depois tudo pronto? Fez deu alguns pitacos, mas não teve coragem de banir nem aquilo que ele mesmo havia entrado em contradição. Mas só para matar minha curiosidade, para a gente poder continuar aqui para outros temas,
Falou do Lutero, então ele, digamos, foi, né, o padrinho dessa reforma aí, barra deforma da protestante. Então, desse episódio, digamos, da homologação do cânon bíblico, o senhor poderia elencar um ou dois, digamos, padrinhos na época, santos ou pessoas que... Ah, não. Tem vários. Por exemplo, Irineu não estava vivo na época, mas muitos dizem que não tem como você falar do cânon do Novo Testamento sem citar Irineu de Lyon. Depois nós temos São Jerônimo, que foi muito importante, né? Deixa eu ver se eu me lembro mais. Agostinho também teve um papel muito, muito importante. Justino também, embora Justino já não fosse, não estivesse presente no sínodo, mas de qualquer maneira são pessoas que contribuíram com seus escritos, com suas obras, de certa forma, creio que, sem falar que, assim, deixa eu ver se do Oriente, tem um padre da igreja que eu estou tentando lembrar, que é o Cirilo de Alexandria. Foi Exato. outro, né? Cirilo de Alexandria também foi outro que teve um papel muito importante, né? E Cirilo era meio temperamental, então ele era bem... Ele era bem rígido, né? Nas ideias que ele acreditava. Sensacional. É bom ver essa sucessão apostólica que deu de fato a igreja deu a Bíblia ao mundo. Vocês sabiam que muitos evangélicos estão voltando para a igreja católica por causa da patrística? Eu já ia dizer exatamente isso. E por isso, é exatamente por isso que tem uma ramificação das seitas protestantes. Tem uma delas que quer reescrever a patrística segundo uma visão protestante. Ah, não sabia. Não sabia. Pois é, pra você ver até onde é que está indo a situação. Na questão do Lutero, focando aí nessa questão bíblica e depois a gente parte para outro assunto, a primeira tradução que Lutero fez para o alemão, porque muito protestante tem na cabeça de que a gente tem a Bíblia traduzida hoje graças a Lutero, sendo que é uma mentira. Mentira. Porque quando Lutero fez a primeira tradução, que inclusive traduziu os 73 livros para o alemão, a Igreja Católica já tinha 17 Bíblias em alemão já traduzidas lá para o povo alemão, assim como para a Inglaterra e tantas outras coisas. Mas agora eu queria focar em outra questão, o senhor está com a Bíblia em hebraico e grego, eu queria que o senhor desvendasse isso para a gente, na questão da pedra fundamental e a pedra angular da igreja. Quando Jesus fala sobre ti edificarei a minha igreja, sobre esta pedra, a quem Jesus estava se referindo? Era a Pedro ou a ele mesmo? Não, a Pedro. Exatamente. Eu queria que o senhor mostrasse isso, no hebraico quanto no grego. No hebraico não vai ter, né? Nós vamos ter no Novo Testamento. Porque assim, quando Jesus... É interessante que ele faz um jogo de palavras ali, um trocadilho, porque em grego existe de fato dois substantivos, um masculino e um feminino, para dizer mais ou menos o mesmo elemento. Por exemplo, Petros, Petra. Petros, Petra. São dois substantivos. Petros masculino, Petra feminino. E cada um deles tinha um significado. Ou seja, Petros significava uma pedra, digamos, uma pedra maior, uma pedra, digamos, uma pedra que por si só, sem necessidade de argamassa, você podia construir uma casa simplesmente colocando usando a favor da construção como é que chama? Gravidade. Da gravidade, Isaac Newton. Uma pedra grande, o próprio peso dela já era a segurança, a estabilidade da casa. Então não havia argamassa. Então você ia colocando uma pedra em cima da outra. Eram as pedras que eram usadas para a construção de edifícios, de casas e assim por diante. E isso Petros, né? Petra, no caso. Petros significava pedras menores. Pedras que você pode pegar, jogar, pode amontoar, mas nunca seriam usadas para a construção de igreja. Nunca seriam usadas para a construção de um edifício. Então, quando Jesus diz, tu és Petros, ele está se referindo diretamente a Pedro. Tu és um pedregulho, que eles acertam em parte. Eles acertam com relação a isso aqui, os evangélicos. Tu és um pedregulho. A tradução seria exatamente isso. Portanto, você é inadequado para a construção da igreja. Porém, sobre esta Petra, sobre ele, ou seja, aqui nós vamos ver que há um processo de conversão e que a gente conhece bem Pedro nos evangelhos e toda a evolução que passa pela vida de Pedro até culminar no seu próprio martírio. Mas é como se Jesus, em outras palavras, estivesse dizendo assim, você não presta, mas eu vou fazer de você útil. Vou fazer de você uma pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Porque no contexto,
nós vamos encontrar ali nós chamamos em grego, meu Deus, que é um conectivo de subordinação, que diz assim, que liga as duas orações, uma principal e a outra subordinada. A subordinada seria adversativa, mas só que a subordinada, ela está em relação com a principal. Que esse é o problema que os evangélicos não percebem. Porque eles querem dizer o seguinte: tu és pedregulho, mas sobre esta pedra, como se eles estivessem vendo ele mesmo. Mas só que você tem que ver que na concordância textual do grego, o conectivo de subordinação da oração secundária está subordinada à oração principal, qual é a oração principal? Tu és Pedro, tu és Petros. Esta é a oração principal. Dá para entender? Esta é a oração principal. Mas esse aqui é o conectivo de subordinação, que vai dizer que a próxima oração está subordinada a essa oração principal. Perfeito. Então não pode, em hipótese alguma, imaginar, entender que ali tem uma questão de que, como se Jesus estivesse dizendo assim: você não presta, você é inadequado, porque você é um pedregulho. Não dá para apoiar uma pedra sobre a outra sendo um pedregulho. Exatamente. Mas eu vou fazer de você uma pedra forte. Eu vou fazer de você. Mas tu serás Petra. Ou seja, tu serás uma pedra grande. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, biblicamente falando, e aquilo que eu volto a insistir: se você tira do contexto, vira pretexto. Você assassina o texto, assassina a mensagem e você acaba com tudo. Então isso é muito simples de explicar, basta você olhar. É uma questão de gramática, de entendimento, como é que chama? De interpretação textual, com fidelidade dentro dos recursos que a língua... Só para uma coisa, o texto grego, eu dizia que de todos os idiomas que o homem inventou, o mais próximo da perfeição sobre a terra é a língua grega. Porque é uma língua, ela é tão, digamos, ela é tão difícil... É o que torna ela ser uma língua difícil, que ela, se quem escrevia dominava bem o grego, e quem lê domina bem o grego, ele tira elimina muitas possibilidades de má compreensão. Porque foi uma língua que foi inventada por gente que trabalhavam com a palavra, os filósofos. Os gregos, eles criaram uma língua quase perfeita, um sistema de raciocínio quase perfeito, que é a lógica, e uma forma de argumentação quase perfeita, que é a retórica. Tudo com base no discurso. Então, a língua grega, ela dá quando você, muitas das vezes, quando você traduz do texto grego para o português, você já tem uma dificuldade. Todo mundo diz assim: nós temos um pouco de orgulho da língua portuguesa, mas em comparação com o grego, tem muita coisa daqui que você não consegue traduzir com fidelidade para o português. Porque a língua não oferece os recursos que o grego oferece. Aí vem os problemas de uma tradução errônea que dá... Exatamente. Você começa a traduzir a mesma palavra de duas formas diferentes. Porque não tem aquela mesma palavra do grego. Não tem. Eu tive um professor que dizia assim: toda tradução é traidora. Pois é. Por isso que lá em Roma, por exemplo, no mestrado, a gente não podia usar essa Bíblia traduzida. A gente usava só no início do mestrado, quando a gente ainda não estava em estudo do grego e do hebraico. Mas a gente depois chega um momento que a gente tinha que ir para a prova com essa Bíblia aqui. Porque a gente não tem condições de usar nem italiano, nem espanhol, nem inglês, nenhuma traduzida. Eu perdi um ponto por causa de uma palavra no exame oral. Que era um versículo. Quando o professor disse assim: abra João, capítulo 1, versículo 16. Aí eu disse: pronto, eu tirar 10 aqui. Minha frustração. Era assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Era só esse versículo. Eu falei: não é possível que eu erro um negócio desse. Aí ele disse, eu li em grego, aí ele disse: agora traduza para o italiano, né? Il verbo si è fatto carne e ha vissuto fra noi. Eu traduzi assim. Ele disse: traduza este texto literalmente. Que era habitou. Em grego é skenosen. Se eu tivesse raciocinado, eu teria imaginado que skene é tenda. Como, por exemplo, amor, substantivo, amar, verbo. Então tinha o substantivo skene, que é tenda, e em grego tinha o verbo skeneo, que é armar uma tenda. Não tive, na hora, no exame oral, não, aí
A tradução que ele queria, e o verbo se afatou carne, e o verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós. Porque armar uma tenda não é a mesma coisa de morar. Porque armar uma tenda significa dizer que você veio, mas não veio para ficar. Para ficar, exato. Mas também significa a tenda, a Shekinah, a tenda do encontro que Moisés, depois do Sinai, que caminha à frente do povo, onde Moisés se encontrava com Deus. Ou seja, vejam isso aqui eu estou contando só um trechinho de nada. Agora, uma palavra de um versículo. Em português, aqui no Brasil, só encontrei uma versão bíblica que diz, e armou sua tenda entre nós. Qual é a versão? Que é uma versão nova. Me parece, eu posso até errar agora na citação, que foi, mas me parece que foi a Bíblia, a nova tradução da CNBB. Que está sendo muito elogiada por todo mundo, graças a Deus. Muito boa. E só uma única, nem a de Jerusalém, não sei, porque a Jerusalém eles corrigem. Sempre, cada nova edição, eles vão dando exatamente por isso, compreensões e tudo mais. Mas, assim, e aí no final perdi um ponto, fiquei com 9. Por causa dessa palavra. É isso aí. Então, por causa da palavra de Deus que está chegando até você no Ecclesiascast, peço que você curta esse vídeo, comente aí, compartilhe com todo mundo para que mais pessoas possam ter acesso a esse rico tesouro que é a Sagrada Escritura, que hoje com o Padre Dezenilton. Deixa eu registrar aqui nossos patrocinadores que estão conosco. A Voajar, explore o mundo com a Voajar, aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo para a sua viagem, gente, de fé ou de férias com a família. Se você entrar em contato dizendo que conheceu a Voajar pelo Ecclesiascast, você tem de 5% ou até 60% de desconto. E a outra patrocinadora da gente que vocês conhecem perfeitamente é a Saint. Cadê a camisa de Santa Terezinha novamente? Tá ali. Tá aqui, traz aí, Maria, por gentileza. Para mostrar essa beleza aqui novamente. Vai falando aí. A gente lançou 3 camisas, mas essa aqui se tornou um sucesso absoluto de vendas. Todo mundo tá querendo essa camisa de Santa Terezinha. É uma das santas que mais tem devotos aqui no Brasil. Bendito seja Deus por isso. Mas essa camisa tá belíssima e também tem toda uma variedade no site da Saint de camisas católicas que você também pode adquirir qualquer uma outra do site com meu cupom de desconto segundo Saint. E também os 3 lançamentos exclusivos aqui com a Ecclesiascast. A de Santa Terezinha, a de São Padre Pio, que tá linda também, e a da Santíssima Virgem Maria com o título Theotokos. Então, se você quer se vestir bem, como um católico de fato, vista-se com Saint. As lojas Toda Tua Maria, né? O padre até ganhou a cadeia de consagração dele também aí. Então você que já é consagrado vai renovar. Ou você que ainda não é e quer se consagrar a Jesus por Nossa Senhora pelo método de São Luís Guinon de Montfort, adquira sua cadeia de consagração com a Toda Tua Maria. Lá você encontra todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas, muitos outros produtos dedicados à devoção a Nossa Senhora. Também a consagração a São José. Você pode personalizar a sua cadeia de consagração, isso que é bem legal, né? Medalha de São Bento, São Miguel, a devoção à Nossa Senhora que você tem preferência, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, enfim. E você entra em contato com o pessoal da Toda Tua Maria, vai ter o QR Code. Lá pelo Instagram tem o link do WhatsApp. No WhatsApp você vai dizer, eu conheci a Toda Tua Maria pelo Ecclesiascast e quero o meu desconto. Tá aí, Maravilha. Cadeado. Acho que é Nossa Senhora, acho que... É Imaculado Coração de Maria. E essa outra aqui, São José. Então, entre em contato com o pessoal da Toda Tua Maria, adquira a sua cadeia de consagração. Também conosco, as lojas Mãe do Amor, artigos religiosos, né? Produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste, entrega para o Brasil e para o mundo. Tem imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, horas devocionais, enfim, gente. Na Mãe do Amor, você encontra tudo para viver bem a sua fé. Você vive uma experiência com o céu e ainda escolhe parte do valor da sua compra reverter para uma obra de caridade, tá? Hoje aqui o padre ganhou essa belíssima de Santa Terezinha. São os produtos off-white. Então você quer dar um presente aí para casamento, batizado, tem tudo a ver. Também ali o livro de Seu Carlos com a mãezinha, né? Seu Carlos, além de... Ele não é um proprietário de loja, ele é um fundador, gente, que a Mãe do Amor tem esse carisma de evangelizar pelos produtos. Conheça também você, sacerdote, né? O padre vai depois lá na Regina Mata conhecer a paramentaria da loja Mãe do Amor, né? E artigos... teve esse ícone aqui também, que é de São José. Isso, belíssimo, de São José. Beleza? Então, graças aos nossos patrocinadores, o Ecclesiascast está chegando até você. Então, não esqueça de curtir e comentar. E Guga, a voz, meu amigo Guga, traga pra gente aí perguntas da caixinha que o povo fez no perfil do segundo para Padre Dezenilton partilhar aqui com a gente. Vamos lá. Primeira pergunta aqui é do Elimar Araújo. Por que os evangelhos apócrifos não estão inclusos na nossa Bíblia? Eu acho que por causa, grande parte por causa do que eu já falei, né? Porque a maioria dos evangelhos apócrifos, eles surgiram no cenário eclesiástico muito posterior.
Então, se o critério, talvez o critério principal era a antiguidade, ou seja, quanto mais antigo for, os livros que fossem citados já pelos padres apostólicos, o fato de os padres apostólicos nunca citar um evangelho, apócrifo, revela a novidade, digamos, é mais recente, né? Eles surgem, normalmente esses evangelhos, eles surgem em ambiente mais controverso, como é o caso de certas heresias, algumas heresias que contrariariam ou contrastariam com algumas definições já feitas pelos apóstolos, inclusive, né? Como, por exemplo, o gnosticismo, coisa e tal. Então, os livros apócrifos, diferentemente do que muita gente imagina, a igreja não escondeu, como diz lá no livro de Dan Brown, a igreja não escondeu, ela simplesmente diz assim, não tem valor de revelação. É tanto que a igreja nunca, digamos assim, os queimou. Inclusive, hoje você pode ter acesso aos livros apócrifos, a maioria deles pelas traduções, pelas editoras católicas. Muita gente se surpreende quando eu digo que você pode comprar em qualquer livraria um livro apócrifo, mas diria que, a rigor, o fator seria a questão de os livros apócrifos, eles surgiram bem depois, e por isso eles não foram contemplados no cânon bíblico. Na época do Concílio de Nicéia já tinha a maioria deles, mas eles eram bem recentes, inclusive em relação à época do concílio. Esse era o fator de não ter entrado. Mais pergunta aí, Guga? Tem mais um aqui, já mudando de assunto, né? Pergunta do Victor Ferreira. O dilúvio foi literal? Olha, é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas eu diria que hoje em dia existe um grupo de pessoas, de estudiosos, que diz que existem evidências, sobretudo na região da Mesopotâmia, de um grande catástrofe envolvendo chuvas torrenciais. E quando a gente vai analisar com cautela o Gênesis 1, é exatamente a origem de Abraão. Abraão era da Mesopotâmia, na Caldeia. E não sei se vocês conseguem ter noção quando eu falo do mapa antigo, mas a Mesopotâmia, a palavra meso, ou seja, no meio, porque ali a região estava no meio de dois grandes rios, que é o Tigres e o Eufrates, que corresponde à região atual do Irã e do Iraque, né? Seria os persas e os babilônios. Essas duas nações estão ali construídos nas duas grandes nações que estão na Mesopotâmia. E a gente acredita que quando Abraão segue na sua imigração, sai da sua terra, ele tenha levado consigo relatos, que seriam relatos antigos dos ancestrais dele, de um grande acontecimento envolvendo a questão de um dilúvio, digamos assim, que teria provocado catástrofes gigantescas. E a gente acredita que esse relato ele tenha sido acompanhado os patriarcas de forma oral e depois, posteriormente, na fase já de escrita, teria sido, digamos, organizado para ganhar esse formato que tem hoje, né? Porque pesquisadores encontraram evidências lá de que em uma época que bem antiga mesmo, os dois rios chegaram a se encontrar. Ou seja, você praticamente teria banido ali inúmeras civilizações por causa desse grande... E tem um fator lá naquela região, hoje é explicável, mas lá tem um fator porque os dois rios eles nascem nas cadeias montanhosas lá da Síria. Inclusive nessas cadeias de montanha elas têm até acúmulo de neve no período de inverno. Inclusive é de lá também que produz as tempestades sobre o Mar da Galileia. São questões climáticas, o encontro de massa de ar frio que vem das montanhas da Síria com a massa de ar quente que vem do deserto da Judéia provoca geralmente no Mar da Galileia ainda hoje tempestades, só que hoje é previsível por causa dos instrumentos meteorológicos. Mas também lá na Mesopotâmia também tinham enchentes repentinas, porque bastava cair um temporal lá nas montanhas geladas, nas montanhas da Síria,
e aí saía levando, arrastando tudo que vinha pela frente. Então é provável que o texto bíblico lhe traga essas reminiscências históricas que foram acumuladas de forma oral. Eu não sou daqueles que negam, né? Porque tem alguns estudiosos que dizem que isso é um conto. Bom, hoje em dia, muitos pesquisadores, muitos arqueólogos são do parecer que há realmente evidências nessa região, sobretudo na região onde Abraão viveu, que aponta para realmente uma grande catástrofe envolvendo esse tipo com uma realidade como uma grande enchente, um grande dilúvio. Isso aí. Caixinha já deu, né? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Padre, o senhor falou agora há pouco na pergunta sobre os evangelhos apócrifos, né? Então, explicou bem o critério sobre a antiguidade, a menção pelos padres da igreja, né? E eu queria trazer um ponto para o nosso tempo aqui, né? Hoje em dia, na verdade, desde a partir da Reforma Protestante, né? O que se diz no meio evangélico é que cada um é livre para interpretar a Bíblia Perigoso como demais. quiser, da maneira que quiser. Fala um pouquinho para a gente por que é seguro para nós católicos seguirmos a orientação da sagrada tradição e magistério da igreja. Por que devemos seguir essa interpretação regida pelo que nos diz a igreja católica e não só da cabeça da gente? Primeiramente, porque se a gente for interpretar, porque a maioria dessas interpretações, elas têm um problema já na base da leitura da pessoa, porque é uma tendência, primeiramente, fundamentalista, que esse é um primeiro ponto. Depois, a maioria dessas pessoas que defendem essa livre interpretação, eles nunca tentam para o aspecto do contexto, que é quando assassino. Porque, interessante, algumas passagens que eles são tão... Alguns segmentos religiosos são tão rigorosos na interpretação literal, mas tem outras passagens que eles fazem uso do sentido metafórico e alegórico, como é o caso da Eucaristia. Já eles não usam o literalismo num elemento que é tão explícito. Tão claro, né? Porque a Eucaristia é algo tão explícito, é algo que é tão, assim, dada a importância que o Novo Testamento deu, não só em uma passagem ou em um livro, mas em todos os livros do Novo Testamento, há menções diretas e algumas indiretas sobre a Eucaristia, além das passagens diretas, que não precisa você ser inteligente para você entender aquilo. Aí este elemento eles falam, não, isso aqui nós temos que interpretar, nós temos que entender, não é bem assim. Aí eles usam a conveniência e não a coerência. Exatamente. Outra passagem que eles dizem, eu nunca vi uma pessoa assim, um fundamentalista, cortar uma mão porque cometeu um erro. Arrancar um olho. Arrancar um olho. Então, em certas passagens, a pessoa consegue dizer, não, isso aqui eu não posso... Fundamentalista até a página 2, né? Depois... isso aqui eu não posso entender, no sentido, tem um sentido por trás disso. Então, assim, a gente percebe que o problema passa por isso. Outro elemento que é para nós importante é que está aqui no Evangelho de João, estou aqui procurando aqui, é que no Evangelho de João, ele menciona a existência de uma tradição. E que a tradição escrita, ela é inferior, não estou dizendo em termos de valor, mas de conteúdo. A maioria das informações que nós temos, elas não são provenientes das Sagradas Escrituras, não são provenientes das Sagradas Escrituras. Olha o que João diz aqui. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. João está dizendo claramente, o que nós escrevemos é uma muito pequena pouco parte, né? do que ele fez, do que ele ensinou, do que nós conhecemos a respeito dele, que aí nós chamamos de tradição. A tradição apostólica. Para nós inclusive o catecismo ele apresenta bem interessante que são dois elementos da revelação, um elemento que seria transmitido por via escrita, que seria um resumo, uma súmula. Depois tem uma tradição que ela foi transmitida oralmente e chegou até nós. Quando você lê, por exemplo, a tradição apostólica de Hipólito, de Santo Hipólito, você vê ali uma descrição de uma missa, de uma Eucaristia no seu esqueleto basicamente idêntico.
claro, ao longo dos séculos, a igreja foi normatizando por questões de alguns abusos, porque tinha uma certa espontaneidade no princípio, a missa, mas dado alguns abusos ocorridos, por exemplo, Paulo mesmo, ele mostra em Coríntios um abuso que ele contestou, que foi a questão de não fazer distinção entre o alimento comum e o alimento eucarístico. Quando ele diz, quando vos reunis para a ceia, vocês pecam porque vocês não fazem como recebem o corpo de Cristo para a própria condenação, porque não fazem distinção entre um alimento comum. Uns comem mais, deixam outros com fome. Aquilo era um abuso. Vamos usar uma linguagem nossa, um abuso litúrgico. Seria um abuso dentro da missa. Porque na época dos apóstolos havia, de fato, as duas refeições, a eucarística e o ágape. Depois a igreja entendeu, vamos resolver esse problema, vamos tirar o ágape. O ágape era a partilha do alimento comum. Vamos deixar, coma em casa. Paulo até diz, por acaso não tem comida para comer em casa, não? Uma mundiça dessa. Bota fome. Então, vamos dizer que, veja aqui, Paulo diz, não, vamos tirar, vamos só a ceia eucarística. Começou a instituir o lanche depois da missa, foi aí, né? Exato. Mas veja que Paulo ele já sugere uma tradição oral. Uhum. Aquilo que Paulo diz, inclusive o texto da oração da consagração que está no nosso missal, é o texto de Paulo que é mais antigo do que os evangelhos. Se você pegar, por exemplo, Paulo, ele vai dizer assim, na véspera de sua paixão. Leia o missal, é ipsiliter. Uhum. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graça, partiu e deu seus discípulos dizendo, toma. É o texto de Paulo, de Coríntios. Por quê? Porque na época que Paulo escreveu esse texto, os evangelhos não existiam. Paulo escreveu Coríntios no ano 52. E ele recebeu pela tradição oral. O que eu recebi e que vos transmiti na véspera de sua paixão, Jesus tendo o pão em suas mãos. Paulo não estava lá. Ele fala de uma tradição. Se bem que Paulo, em alguns momentos, ele diz que ele recebeu revelações, né? Muitas revelações e tudo mais. Lucas, em Atos, mostra que logo após sua conversão, ele foi se inteirar sobre os acontecimentos referentes a Jesus junto aos apóstolos, a Pedro, lá em Jerusalém, Paulo. Então, naquele momento, Pedro foi tradição para Paulo. Porque Paulo não teve o acesso direto, digamos, ele não era uma testemunha ocular, digamos assim, pelo fato de que ele não conviveu com Jesus. Mas quando ele se converteu, Jesus já tinha subido. Então, por que ele creu? Ele creu porque alguns testemunharam. Exatamente. E ele, por sua vez, começou a passar adiante aquilo que ele recebeu para outras pessoas. Depois ele diz a Timóteo, permanece firme naquilo que eu vos transmiti. Depois, por sua vez, Timóteo, certamente... vai passando, nós chamamos isso de tradição, uma tradição oral, uma tradição que não é escrita. E você lê, por exemplo, você tem os padres apostólicos que são aqueles que sucederam imediatamente os apóstolos, que escreveram. Eles citam, só uma coisa que já esquecendo, Paulo faz em Coríntios, 2 Coríntios, uma citação de Jesus que não estão contidas nos evangelhos. Deixa eu ver se eu me lembro qual é a passagem. Estou tentando lembrar aqui qual era a passagem. Vou ver se daqui para o final eu me lembro. Ele faz pois assim dizia o Senhor. Aí faz uma citação que é uma daquelas máximas, né? Uhum. Em verdade vos digo, não sei o quê. Uma daquelas máximas, daqueles ditos sapienciais que a gente chama. E que não estão nos evangelhos. Não estão nos evangelhos. Foi Paulo que inventou? Não. Ele teve acesso àquela informação via oral, mas que não estão nos evangelhos. não foi contemplado pelos evangelistas, ou por não se lembrarem naquela ocasião daquela sentença, aquele dito sapiencial especificamente, ou porque não quiseram realmente, assim, tinha tanta coisa, enfim. Mas a nossa interpretação católica hoje se baseia em alguns elementos, inclusive alguns deles técnicos. Primeiro, o contexto. Depois nós temos que até fazer um contexto histórico do texto aqui. Aquilo que eu fiz no início da nossa conversa, aquela história do... Eu até vejo que até é um pouco inapropriado para um tipo de programa como esse. Das imagens, aquela história. Uhum. Então, aqui nós chamamos de contextualização, contextuar. Para você falar uma coisa aqui sem considerar isso aqui, você corre o risco de cometer equívocos. E a igreja, além do contexto, a técnica do contexto, nós temos uma confiança que seria a tradição da igreja. Então, não interpreto aquilo que eu quero que o texto venha me dizer. Como tem uma pessoa, um pastor, dizendo que Jesus
era rico porque tinha saído Uma casa na praia. Uma casa na praia. Mal sabendo ele que não era bem uma praia, era um lago, não era um mar, era um lago de água doce. Segundo, nós sabemos que era uma colônia de pescadores, não era como esses resorts que nós temos aqui em João Pessoa, como esses lugares, essas mansões que temos aqui em João Pessoa, simplesmente porque ele saiu de casa e sentou-se na beira do mar. Isso é absurdo. Isso aí é algo, você pega o texto para que ele possa dizer aquilo que você quer que seja dito. Então eu acredito que esse foi o maior erro e talvez eu acho que é o maior sofrimento hoje de Lutero. Não sei se ele já saiu do purgatório, né? Mas Você acredita que ele foi para lá? Rapaz, eu não sei. Eu prefiro não. Mas assim, Você é suspeito pra falar. eu acho que É um caso de amor. eu acho que Lutero vendo que aonde foi, porque hoje a igreja luterana é tão sensata. É tão sensata. Depende muito da ramificação, né? Porque ela também se dividiu, né? Tem essa questão também. Se dividiu, né? Ela se dividiu. Mas pelo menos tem uma ala, tem um grupo, assim, tem um biblista muito famoso, muito bom, que eu acho é Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias tem alguns livros dele traduzidos aqui para português aqui no Brasil. E ele, assim, tem alguns biblistas que são sensatos, né? Essa livre interpretação que acontece hoje por aí afora, sobretudo em alguns segmentos de mais pentecostal, neopentecostal, isso está trazendo problemas demais. E para terminar isso aqui, isso vai ser ainda no futuro um dos motivos pelos quais muitas dessas igrejas irão se acabar. Muitos católicos, muitos evangélicos estão voltando para a igreja católica. Isso não é uma questão, digamos, aérea, assim, é uma coisa prática. Na nossa paróquia, no ano passado para cá, aqui em Fátima, mais ou menos entre 6 e 7 pessoas nos procuraram. Inclusive, o ano passado fiz o casamento de uma pessoa que era a família toda evangélica. Há 2 semanas atrás, mais uma outra pessoa me procurou, a família toda evangélica. Ela nasceu na igreja evangélica e exatamente querendo voltar. Até porque querendo voltar, não, porque ela nunca foi católica, né? Ela já nasceu querendo vir para a igreja católica. Estou acompanhando ela. E às vezes eu acredito que a teologia da prosperidade, ela vai chegar um momento que ela vai cansar. Ela não vai entregar aquilo que eles prometem. Já está cansando, de fato. Eles não vão entregar, porque as pessoas estão percebendo que as únicas pessoas que estão prosperando são os pastores. Não tem ninguém prosperando. Entende? Alguns podem até prosperar porque estão trabalhando diretamente com os pastores. Entendeu? Ou nas igrejas, em centros, por exemplo, em TVs, coisa e tal. Então, de certa maneira, você tem. Mas a grande maioria das pessoas não estão recebendo a prosperidade que eles pregam. Exato. Eles não vão receber. E vai chegar um momento que não vai. As pessoas vão dizer: cadê? Eu já vendi minha casa. A gente sabe de casos de pessoas que venderam casas e que não vão ter que construir agora, vão ter que lutar para comprar novamente. Mas não é baseado numa interpretação que é uma interpretação bastante duvidosa, né? É verdade. O senhor falou sobre muitos assuntos aí nesse tempo aqui, da questão da tradição, do magistério da igreja, das Sagradas Escrituras e também da questão da somente a Bíblia, essa livre interpretação dos protestantes usarem somente a Bíblia. E meio que uma coisa vai descartando a outra ao longo dos séculos. Por quê? A Bíblia foi definida no ano 382, o cânon bíblico, correto? Correto. Como é que o protestante afirma somente a Bíblia se a igreja viveu durante todo esse tempo sem o cânon bíblico? Como é que Perfeitamente. vive? Uma das pessoas essa pessoa que me procurou há 2 semanas atrás, por incrível que pareça, o ponto que ela levantou em questão foi exatamente isso. Em relação a essa questão de Constantino, ela disse assim, se a igreja, que ela aprendeu isso lá, se a igreja católica é, digamos, uma criação do século IV, Constantino, então para onde foi a igreja dos apóstolos? Exato. Eu achei de uma inteligência, eu achei espetacular ela ter chegado a essa pergunta, para onde foi a igreja dos apóstolos, né? Então nós sabemos que, de fato, anterior a essas grandes mudanças que se deram, sobretudo com o Tratado de Milão, que muitos dizem que foi a fundação da Igreja Católica ali,
sabendo, ele ignorando que, na verdade, o Tratado de Milão foi um tratado de tolerância religiosa. Exatamente. Né? O Tratado de Milão foi um tratado que o imperador decreta que no território imperial estava proibido alguém morrer por motivo de fé e religião. E não só foi a Igreja Católica que foi beneficiada. Todas as outras igrejas que não estavam ligadas a nações dominadas por Roma, certo? Porque Roma permitia a atividade religiosa de outras religiões, desde que essa religião estivesse ligada a uma nação dominada por Roma. O Sínodo de Jamnia que você mencionou, em 95, uma das determinações do Sínodo de Jamnia foi a excomunhão do cristianismo. Exato. E é isso que não me entra na cabeça. Como é que o protestantismo aceita um cânon, um conselho que foi definido para combater o cristianismo? Exatamente. É isso que não me entra na cabeça. Não faz sentido, mas não faz sentido mesmo. Então, o que é que acontece? Quando nós fomos expulsos, na verdade, nós fomos expulsos do judaísmo, nós fomos excomungados do judaísmo. Exatamente. Até 95, nós éramos um movimento dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo. Jamnia nos expulsa. A vinculação ao judaísmo nos dava alguns benefícios. O benefício era a permissão de existirmos. Quando houve em 95 o Sínodo de Jamnia, agora nós éramos uma religião apátrida. Nós não tínhamos uma pátria referência. O judaísmo continuava existindo, poderia continuar funcionando as sinagogas, tudo mais, mesmo depois da guerra que eles tiveram com os romanos, mas havia o tratado que dava essa tolerância. Então, quando a gente foi expulso do judaísmo, quando nós fomos expulsos do judaísmo, nós caímos nessa cláusula das leis romanas de que nós éramos uma seita. Aí começa todo o processo de perseguição. Quando Constantino vê que o cristianismo entrou na casa dele, ele tinha duas alternativas: ou mandar matar a mãe, Helena, que era cristã, ou legalizar a situação. Ele optou naturalmente por legalizar, ou seja, criar um decreto em que, na realidade, era proibido alguém morrer ou seus bens confiscados ou serem presos só por causa da religião. Se o religioso cometeu um outro delito, tudo bem. É outra coisa, né, padre? É outra coisa. Mas é pelo fato de ter um culto religioso diferente. Isso era inaceitável. Então, quando hoje muitos evangélicos descobrem a existência de uma patrística anterior ao decreto o Tratado de Milão, quando eles descobrem que existe uma literatura que foi escrita, que preenche esses 300 anos, desde a época dos apóstolos até Constantino, e que estes homens usavam as mesmas expressões, inclusive o termo católico, inclusive a expressão católica. Exatamente. No século II já começa a usar a expressão católica. E também a sede primacial em Roma começa a ser utilizada. Então, a patrística está sendo exatamente o grande elemento que tem feito que muitos evangélicos tenham chegado à conclusão de que como disse o padre Paulo Ricardo, né? Quem estuda de fato a história da igreja protestante não fica, né? Exato. E aqui, dê licença aqui, padre, para eu pegar aqui. Eu vou pedir a você que está com a gente até agora no Eclesiastes, está acompanhando, você vai digitar aí, ó, Septuaginta. Lute e aprenda como é que escreve e digita aí no comentário, viu? Septuaginta. Tá aqui, ó. Dá teus pulos, é em grego, né? Dá teus pulos. Escreva aí. Só para finalizar essa questão que o senhor falou, só um comentário rápido. É interessante a gente perceber, quando a gente fala, tem uma frase do Henrique que muitos protestantes pegaram e tiraram do contexto, como o senhor falou, que Dom Henrique fala que a igreja está acima da Bíblia. Mas por quê? Porque a Bíblia nasce na igreja. Dentro da igreja. É um produto da igreja. Se não existisse a igreja católica, não existiria esses 27 livros aqui do Novo Testamento, não existiria esse cânon aqui da Septuaginta como a gente conhece. Então, existem 3 pilares fundamentais da igreja: Bíblia, tradição e magistério. Mas a Bíblia, ela surge na igreja. Porque a gente considera tradição. que os autores, eles eram membros da igreja. Exatamente. Porque assim, hoje a gente usa a palavra igreja, eclésia, no sentido institucional. Né? Mas na igreja primitiva, a igreja era o que dava o nome, porque a palavra eclésia significa assembleia. Exato, eclésia. Significa assembleia. Então, Pedro, Paulo, João, Mateus, Lucas, eles eram integrantes dessa comunidade, dessa assembleia. E eles produzindo esses textos, significa dizer que os textos advêm do ambiente eclesial, do ambiente religioso,
do ambiente da Assembleia dos Cristãos, que é a palavra eclésia, que, traduzindo para o português, significa igreja. Segundo, a gente vai ter que trazer o padre aqui de novo, viu? Vai, Pra fazer porque tem muita outros coisa, episódios. tem Vamos fazer muita uma coisa série de pra fazer. episódios com o padre, que não faz, a gente conseguiu falar do Apocalipse ainda e de Tem outros, tanta né? coisa, purgatório, apocalipse, Tem tem tanta muita coisa coisa, que não deu padre. pra abordar. Eu sou um pouco prolixo, também tenho dificuldade de ser Não se muito- preocupa, muito não se preocupe, direto. A gente vai trazer sim. Defeito de professor. A gente vai trazer o senhor aqui mais vezes, que tem muita coisa para explorar. Padre, a Mãe do Amor, né, nossa apoiadora aqui no Eclesiancast, né, ele deu esse presente belíssimo aí de Santa Terezinha e os livros. Ela, como nossa apoiadora, ela nos encomenda uma perguntinha que a gente sempre Certo. faz aqui para os sacerdotes. Ok. Eu queria que o senhor respondesse para a gente, por favor. Padre Dezenilton, a Mãe do Amor pergunta: o que é ser sacerdote para o senhor? É muito bom falar sobre isso, porque para mim, antes de qualquer coisa, é um privilégio. E não estou falando do ponto de vista simplesmente social ou de questão simplesmente humana. Eu vou fazer 15 anos esse ano de padre e eu passei por muitos momentos difíceis nessa caminhada. Inclusive momentos de noites escuras, assim, muito dramáticas, assim, muito quase que eu pensava que não ia conseguir lidar realmente com isso. E do cansaço, desgaste, falta de entusiasmo, e Deus, na sua infinita misericórdia, sempre faz com que todas as coisas se façam novas. Eis que faço novas todas as coisas. E de fato Ele faz novas todas as coisas. E Deus tem me feito cada vez mais ver como nós padres somos privilegiados pelo fato de nós participarmos do sacerdócio dele, do próprio sacerdócio de Cristo. Então isso é um privilégio sem palavras para poder definir, descrever esse privilégio. De você se tornar ali nas mãos dele, minha voz se tornar a voz dele na hora da consagração. Quando a Assembleia escuta isto é meu corpo, escuta o som da minha voz, é a minha voz que é emprestada, o meu aparelho fonético é emprestado para ele dizer isso para todo mundo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Quando eu olho na consagração e eu estou com a Eucaristia na mão, às vezes eu digo até algumas coisas assim que bobas, assim, meu Deus, se esse povo soubesse o que está acontecendo aqui realmente. Porque a impressão que às vezes eu tenho, a maioria dos católicos não tem noção do que é realmente a Eucaristia, do que é realmente a celebração eucarística, do que de fato está acontecendo. Até porque a gente percebe que Jesus continua sendo, às vezes eu digo assim, o senhor não tem jeito de mudar, o senhor continua sendo a mesma pessoa de sempre. Porque há 2000 anos atrás ninguém não tinha, quando ele andava, ninguém via uma luz sobre a cabeça dele, não tinha anjo subindo e descendo ao redor dele. Quando as pessoas olhavam, viam ele e viam um ser humano, ninguém imaginava que era Deus que estava ali. Hoje a mesma coisa, não tem. Eu às vezes fiquei dizendo assim, o senhor não flutua, para as pessoas acreditarem, assim, não vem uma luz do céu descendo, não tem anjo descendo, como dizia o Padre Marcelo, né? Pode até ter, né? Mas a gente não vê, né? A gente não vê. E ele continua oculto, mas ele continua sendo o mesmo. É ele mesmo que continua estar ali presente. Como aconteceu 2000 anos atrás, muitos não creram nele, ou muitos tiveram relações muito superficiais, como muitos católicos. Às vezes eu percebo que vem para mim, às vezes uma vez até um homilha diz assim, olha, a sorte de vocês é que eu não sou Deus, porque se fosse, vocês estavam lascados. Porque se eu fosse Jesus, e quando eu percebesse vocês pensando assim, rapaz, eu ainda tenho que ir para mim isso aqui, eu tenho que cumprir minha obrigação dominical, eu furava o pneu do carro de vocês antes de sair do carro, para vocês não virem, porque eu não queria que viesse dessa forma para mim. Eu que sou humano, a pessoa que se sente na obrigação de ir ao meu encontro, vocês estavam tudo frito, porque eu fui baixar o pneu, arranjar alguma coisa, você não venha, não quero que você venha, mas ele aceita. Eu acho isso tão interessante, ele aceita, ele quer que venha assim mesmo, eu encontro a vontade, talvez ali tenha a chance de a pessoa de alguma maneira ser tocada devagarzinho e tudo mais, mas se todo mundo soubesse que toda missa é a mesma pessoa, não é numa porção menor, não é numa proporção menor, enfim, é o mesmo Jesus de 2000 anos atrás. Essas igrejas não eram para estar tudo abarrotado de gente, se as pessoas soubessem? Pois é. Se fosse uma pessoa famosa, extremamente famosa, fosse o Papa. As pessoas fazem fila para ir a show, para ver artista, Exatamente. mas não fazem fila para ir para Santa Missa. E aí, por isso que eu digo assim, depois que ele dilatou meu coração, me fez compreender a grandeza disso aí, eu sempre digo, para mim é um privilégio. Minha voz ser a voz dele, minhas mãos, eu quem elevo, eu quem suspendo.
Eu suspendo. Então, assim, naquele momento ali, é um privilégio estar a serviço da comunidade. Não estou falando do ponto de vista de vaidade, não, viu? Estou falando do ponto de vista de reconhecendo a minha indignidade, a minha miséria e a grandeza daquele momento ali. Para mim, eu não posso definir o sacerdócio senão um privilégio extraordinário. Embora seja eu muito fraco, muito pequeno, literalmente. Literalmente. É graça, né, padre? O privilégio é uma graça. Padre, a gente vai agora fazer um último quadro que se chama Segundo Católico, né? Tem esse rapaz aqui, o segundo. Então, Esse é um joguete aí com... segundo vai fazer algumas perguntinhas pro O senhor. padre agora decorou meu nome. No começo era Juninho aqui, segundo aqui, mas agora deu certo. Então ele vai responder, você vai ter 1 segundo para responder. Ou seja, Certo, a primeira vamos coisa que vier lá. na sua mente, você vai responder, tá bom? Vamos lá, padre. Uma música. Já tinha perdido o jogo, se tivesse valendo. Já tinha perdido. Meu Deus. É porque eu sou ruim de nome de música. Mas você pode falar o trechinho da trechinho. música, que não se preocupe, não. Tem uma música do Sueli fazendo com tua mão, ó meu Senhor, mas não tem essa música. Com tua mão, com isso. tua mão. Um livro. História de uma alma. Santa Teresinha. Santa Terezinha. Um filme. A Paixão de Cristo, Mel Gibson. Sensacional. É o único. É o maior da história pra mim, esse aí. Um versículo. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Um título mariano. Mãe de Deus. Um personagem bíblico. Zaqueu. É pequenininho, deu certo. Deu certo. Fazendo bullying com o padre o programa todo. Um santo. Eita, um santo. Tirando a Sagrada Família pra facilitar. Certo. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Um papa. João Paulo II. Um lugar que conheceu e marcou a vida do senhor. Fátima. É sensacional. Fátima, nunca vi algo parecido. Nunca vi. Um lugar que gostaria de conhecer que ainda não conhece. Terra Santa. Que a gente tá se programando. Terra Vai dar Santa. certo aí essa viagem. Me leve na mala. Vai dar certo. Então é isso, pessoal. A gente fez esse programa extraordinário aqui, que pretendemos fazer mais e mais. Faremos, viu, padre? Tanto Vamos ver a assunto agenda do aqui, senhor, vamos chamar aqui de porque novo. o horário estava muito apertado hoje, mas se Deus quiser, o padre voltará várias Eu sou vezes. professor, aí Não, acostumado a falar demais. e é aí. Mas o senhor assim- derrama riqueza aqui pra gente, padre. A gente Exatamente, precisa porque assim, trazer de as novo. pessoas querem respostas rápidas para assuntos complexos. Exato, não é assim? exato. Isso é o que faz o protestantismo. Exato. Pega e dá uma resposta rápida baseada naquilo. O senhor trouxe todo o contexto, isso é de extrema importância para quem quer de fato conhecer as escrituras. Padre, antes da gente encerrar mesmo, queria que o senhor, pode até se quiser ficar à vontade de olhar para a câmera e falar para quem está nos acompanhando, algumas suas considerações finais sobre a importância da Bíblia na vida do cristão católico. Eu acredito que a Bíblia deveria fazer parte do dia a dia de cada um, de cada católico. Eu acho que, infelizmente, é um pecado do católico, o pecado de se descuidar no alimento, e um alimento tão necessário para a vida de um cristão. Eu sempre me apaixonei, e minha paixão por Bíblia ainda era quando eu era leigo, então eu não acho que o fato de ser leigo deveria ser justificativa. E através daqui, todos os dias eu me alimento, eu faço a Lécio Divina diariamente e até propago, defendo muito que os leigos também façam esse trabalho e busquem amar a Deus através daquilo que Ele nos permitiu chegar até nós, através do texto sagrado, através do magistério da igreja, da tradição, e que vocês possam cada vez mais amar aquele que nos amou realmente de uma forma tão extraordinária, tão excepcional, a ponto de nos constranger, dada a nossa miséria, a pobreza do nosso amor. Não esqueça de curtir o vídeo, digita aí, ó, Septuaginta, pra dizer que você tá com a gente até o final aqui, comente, compartilhe e ative o sininho para você não ficar fora dos próximos episódios, tá bom? Exatamente. E o padre sugeriu, para quem ficou curioso e vai querer de fato estudar a Bíblia a partir de agora, o padre já sugeriu uma tradução, uma ótima tradução, que é a nova tradução da CNBB. Então, assim que acabar esse episódio, o link para comprar essa Bíblia da CNBB vai estar lá nos meus stories, quem se interessar. Eu já tinha recomendado essa Bíblia antes, então recomendado mais uma vez agora pelo padre. O link vai estar lá nos stories do meu perfil para quem quiser acompanhar. E antes da gente encerrar, padre, fale qual o canal do senhor do YouTube, onde o pessoal pode consumir seus conteúdos, os cursos que o senhor já É um canal que ministrou. está inativo, porque foi na pandemia. Mas tem assunto lá, não tem conteúdo lá? Tem uns assuntos lá, que chama-se Questões Intrigantes da Bíblia. Questões Intrigantes da Bíblia, eu criei esse canal na época da pandemia para o público católico, mas o público católico não chegou muito lá, não. Mas agora vai Vamos chegar, chegar. público Agora vai católico. chegar.
Quando esse episódio for ao ar, eu quero vídeo novo lá pro pessoal ir acompanhando já lá. Atualizadíssimo esse Então o canal. canal é Questões intrigantes da Bíblia. Maravilha. Ótimo. Então, antes da gente encerrar, padre, o senhor pode nos dar uma bênção para quem está nos acompanhando também, por favor? Que o Deus da paz nos cumule com os seus favores, com a sua graça, para que nós possamos fielmente seguir os passos que Ele, no caminho que Ele estabeleceu para chegarmos ao reino dos céus, nos dando sempre a força nos momentos de dificuldades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Pois é, pessoal, esse foi o EcclesiaCast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra de fato com o conhecimento. E hoje, uma aula bíblica aqui para vocês. Que Deus os abençoe. Salve Maria, obrigado por participar de mais esse episódio conosco. Deus abençoe, gente. Valeu. Tchau, tchau.